Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gláucia Alves Guarcello, e eu sou uma das professoras da Escola Conquer. Estou aqui de quarentena para gravar uma pílula sobre inteligência emocional, falar um pouco de carreira, falar um pouco das minhas experiências, dividir com vocês, para que a gente possa construir nesse momento que a gente está vivendo. Então, primeiro eu vou me apresentar. Além de professora da Conquer para as disciplinas de inovação e transformação digital e liderança, eu tenho trabalhado como professora em outras instituições. Sou professora do MBA da Fundação Dom Cabral, sou professora de alguns cursos em company também, e atuo como diretora para processos de inovação e transformação digital na Deloitte, além de ser empreendedora social com Inova Simples, que é uma instituição focada em compartilhar conhecimentos de inovação pelo mundo. E falando da minha carreira, eu me formei em engenharia civil, porque eu sempre gostei de design, eu queria trabalhar com projetos de construção, e acabei migrando para a área de gestão ao longo dos anos, e fui percebendo que eu gostava de transformação, às vezes até mais do que eu gosto de ser executiva. Então, no meio da minha carreira ali, com uns 10, 11 anos de carreira, eu fiz uma migração, saí da carreira executiva para a carreira de consultoria, que é onde eu estou na Deloitte, e fiquei muito feliz com esse movimento, mas foi muito difícil de fazer esse movimento. Então, hoje, eu vim falar com vocês um pouco em relação a como manter a sua mente sã, e um pouco também sobre práticas para você conseguir encarar o mercado de trabalho, que nem sempre é doce, né? Às vezes a gente tem que passar por coisas muito complexas no mercado de trabalho. E assim como a grande maioria, né, acho assim como todo mundo, eu já passei por grandes dificuldades nesse percurso também. Eu comecei a minha carreira como estagiária, eu tive aí alguns anos de ser colocada à prova como engenheira civil e de trabalhar com produção, e de trabalhar com projetos de engenharia. E com o tempo eu fui achando o meu lugar, né? Eu acho que se eu pudesse dar uma primeira dica, é a dica do experimente. Porque às vezes a gente tem uma ideia muito clara do que a gente pensa de carreira para a gente, e à medida que outras oportunidades vão se abrindo, você vai percebendo que você pode gostar muito de outras coisas, e às vezes você pode gostar mais do que as coisas que você estava acostumado a fazer. Então, eu sempre falo que, à primeira vista, teste, né? À primeira vista, tente fazer coisas novas e veja como você se sente em relação àqueles escopos novos. E isso vai entrar num tema que, para mim, é um tema extremamente interessante e relevante, que é o que a gente chama de mindset, né? Existe um livro da Carol Dweck chamado Mindset, que ele divide as pessoas em dois tipos de mindset, que ela chama de mindset fixo e mindset de crescimento. As pessoas de mindset fixo são aquelas que acreditam que o que elas vivem, o que elas têm, já está desenhado, né? Eu sou bom em algumas coisas, eu sou ruim em outras, e a vida é uma questão de como eu me coloco em situações de conforto para usar aquilo que eu sou bom. E eu encaro a falha como um fracasso. Eu me sinto fracassado quando eu falho. Eu não me coloco em situações de risco porque eu não quero correr o risco de fracassar. E esse tipo de mindset não te propicia experimentar coisas diferentes, experimentar coisas novas. E muitas das vezes ser extremamente bem-sucedido nessas coisas. O Walt Disney já foi demitido por falta de criatividade. Se ele tivesse encarado isso como um mindset fixo, eu não sou criativo, eu não sou bom o suficiente. Se ele não tivesse resiliência para passar por isso, ele não teria se tornado a pessoa que ele se tornou. E aí a gente entra nesse segundo mindset, que é o mindset de crescimento. O mindset de crescimento, ele é um mindset voltado a errar é parte do processo de aprendizado. Se eu sei fazer qualquer coisa hoje, foi porque eu errei até eu conseguir aprender a fazer. Eu não nasci sabendo andar, eu levantava e caía, eu levantava e caía. Eu não nasci sabendo escrever, eu não nasci sabendo matemática. Tudo isso eu fui experimentando, errando, até eu conseguir performar. E tudo na vida é assim.
E no mercado de trabalho é assim. Então, às vezes, a gente enfrenta uma cultura corporativa que ela prega um mindset fixo. Se você é líder, você tem que saber todas as respostas. Se você é líder, você precisa sentir segurança o tempo inteiro. Se você trabalha, você não pode errar. Ou se você erra, você tem que esconder os seus erros para conseguir não demonstrar que você está errando. E isso é oposto a um mindset de crescimento. A pergunta é, como eu aproveito os erros para gerar mais aprendizagem? Para eles gerarem aprendizagem para o restante da organização também, e não só para mim. Como eu aproveito a experimentação como parte do processo de trabalhar, e não como um erro, né? Tentar ideias novas e respostas novas, não como um problema, mas como uma solução, como uma coisa boa, como eu consigo transformar isso numa coisa boa. E assim, é muito engraçado como esse mindset, muitas das vezes, no nosso próprio dia a dia, ele acaba propiciando tanto momentos muito bons como momentos muito ruins. Um exemplo que eu dou para vocês, né? Eu vim de uma família muito simples. E estudei em escola pública a vida inteira, tive que batalhar para caramba para conseguir ter acesso a diversas coisas. E eu aprendi inglês muito sozinha, né? Aprendi vendo seriado, vendo filme, botando a cara a tapa para conversar com as pessoas. E as primeiras reuniões que eu tinha completamente em inglês, eu lembro que eu me sentia, sei lá, uma outsider, assim. Eu me sentia uma pessoa que não merecia estar ali. Eu me sentia uma pessoa que não poderia estar tendo acesso àquela oportunidade e eu me auto-sabotava. Eu jogava contra as coisas quando eu percebia que elas estavam muito perto de acontecer. Né? Eu permitia muito que a minha mente gerasse medos muito maiores em mim do que as situações estavam gerando. E com o tempo, eu lembro que eu vi um material falando de fake it until you make it, né? Que significa finja até que seja verdade. E eu comecei a encarar um personagem que era bom em inglês, eu comecei a encarar um personagem que era uma super executiva, e mesmo que eu me sentisse insegura em relação a mim mesma em diversas dessas situações, eu tentava falar para mim mesma que ia ficar tudo bem, que eu ia conseguir fazer aquilo. E no início não foi fácil, mas com o tempo ficando cada vez menos difícil. E isso, gente, isso vale para qualquer coisa. Isso vale para falar em inglês, isso vale para falar em público, isso vale para tocar reuniões com grandes projetos, isso vale para falar para CEOs, boards, etc. Tudo está na sua cabeça. Eu costumo falar que a frase da minha vida é a seguinte: você não decide o que te acontece, mas você não pode, né, controlar as coisas que acontecem na sua vida, mas você decide como você se sente em relação a elas. Né? A gente gosta muito de culpar o que está fora da gente, a gente gosta muito de reclamar do que está fora da gente, mas tudo, no fim das contas, é responsabilidade sua, porque a forma como você se sente em relação a alguma coisa é responsabilidade sua. Não importa o que te façam, é uma escolha sua ficar bem ou ficar mal em relação a tudo que acontece contigo. E quando eu comecei a pensar sobre isso, e eu comecei a trabalhar a minha saúde mental para conseguir lidar com tudo isso, eu comecei a perceber algumas coisas. Primeiro, a grande maioria dos seus medos, quem cria é você. Então, existe, obviamente, alguns fatores históricos na sua vida, né? Como a sua família te criou, o tipo de críticas que você recebia, né? Tudo isso faz parte de uma proposta, de uma ideia em relação a isso. Mas, no fundo, você tem o poder, né? O nosso cérebro, ele não é estático, a gente tem neuroplasticidade. Então, você tem o poder de ensinar para a sua cabeça o que você quer deixar lá dentro. Não deixe as pessoas tomarem conta do que você pensa. Quem manda na sua cabeça é você. Então, não deixe as pessoas terem esse nível de poder. Não deixe as pessoas terem o poder de te deixarem mal. Não deixe as pessoas terem o poder de te deixarem inseguro. Não deixe as pessoas terem o poder de ditar o que você pensa e como você se sente em relação a você mesmo. Só quem tem esse poder é você. E é seu papel encarar isso dessa forma. Então, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, eu comecei a entender o poder que a sua mente tem sobre a sua performance, isso mudou a minha vida.
No caso do inglês, hoje eu dou palestras em inglês, eu já recebi prêmio nos Estados Unidos, né? Eu fui dar uma palestra no Lean Construction Institute e eu fiquei entre as 5 melhores palestrantes do evento, era um evento com milhares de pessoas, e eu era a única não americana. Então, para quem tinha vergonha de falar inglês em reuniões, você recebeu um prêmio de melhor palestrante num país que não é o seu, você sendo a única pessoa que não é nativa de inglês, é uma coisa muito legal. Hoje eu dou aula em programas da Universidade Kellogg, na Fundação Dom Cabral, eu dou aula em programas de MBA internacional, eu dou aula para americanos nativos, e eu continuei sendo a mesma pessoa. Então, o que eu quero dizer não é que eu mudei, né? Eu tenho mais capacidade de aprender, talvez eventualmente até tenha, mas é uma questão de como você pensa em relação àquilo, muito mais do que uma questão da dificuldade em si. Eu tive uma aula com o Jim Quick, ele é um coach de aprendizado de diversos executivos no mundo, ele é coach do Elon Musk, ele é coach da Oprah, né, de pessoas brilhantes, e ele me disse o seguinte, ele disse, não defenda as suas limitações. O nosso cérebro, ele é como um programa de computador. O que você fala e o poder da palavra alta, né, o que você fala em voz alta, não só o que você pensa, mas o que você fala também, dita o que seu cérebro é capaz de fazer. Então, não defenda as suas limitações, não fale, eu tenho dificuldade em aprender idiomas, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom. Na hora que você fala isso, você está gerando uma programação na sua cabeça para você não conseguir fazer as coisas. Então, quando eu falei do fake it until you make it, quando eu falei finja até que seja verdade, o que eu quero dizer é, acredita que você é bom, mesmo antes de você ser. Acredita ao ponto de você se comprometer com aquilo. Acredita ao ponto daquilo estar alinhado ao seu propósito. Acredite ao ponto de você insistir naquilo até que seja verdade. Porque vai ser. Né? Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Pensar que vai dar tudo certo, que vai dar tudo errado, dá o mesmo trabalho. É uma escolha sua acreditar que as coisas vão dar certo, é uma escolha sua acreditar que você é capaz. Se você acredita que você é capaz, e se você tem um propósito claro, as adversidades são um problema no meio do caminho. Você é muito mais resiliente porque você enxerga o que está além disso. Se você acredita que você não é capaz, qualquer problema que apareça é um problema muito grande. Qualquer problema que apareça reforça aquela ideia que você tem de que você não é bom o suficiente e esse problema te faz não conseguir mover o próximo passo. Né? Resiliência é parte da vida. Na minha vida pessoal, eu já passei fome em algumas situações, eu já passei muita necessidade financeira, eu já passei muito medo, seja por ser coagida por líderes, seja por ser humilhada por líderes. E o que eu tirei disso tudo é que nada vale a minha saúde mental. E que o maior responsável pela minha saúde mental sou eu. Então, na hora que você começa a pensar assim, você tira da projeção do outro a culpa em relação a tudo isso. Você tira a culpa, você começa a pensar com uma mente de abundância. O mundo é muito amplo, o mundo tem N oportunidades, ninguém é preso a nada. Você não está preso a nada, você não é uma árvore. Se você está infeliz, levanta e anda. Vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai tentar outra opção, vai insistir naquilo que você acredita, vai fazer o que te faz feliz. Né? O que você quer que as pessoas lembrem em relação a você quando você for embora daqui? Né? Então, isso são coisas que, quanto mais você pensa, mais elas te ajudam. E existem algumas práticas diárias que você pode fazer para ajudar o seu cérebro a ficar nessa vibe, né? A continuar nessa mesma frequência. E aí eu vou trazer algumas delas como dicas para vocês, para a vida pessoal, para a vida profissional. A primeira, não olhe o seu celular na primeira hora do dia. Isso é muito importante. Por quê? No momento que você acorda, o seu cérebro, quando ele sai do sono, ele está numa frequência mental tal que ele está num momento muito criativo e ele está num momento que marca muito o seu dia. O que acontece na primeira hora do seu dia é o que o seu cérebro lembra ao longo do dia. Então, se nessa primeira hora você ligar o modo de problem solving, você se estressar, é isso que vai ficar na sua cabeça. Então, este é o momento de você meditar, esse é o momento de você tomar um café da manhã, esse
é o momento de você ter tranquilidade. Esse é o momento de você fazer um exercício de gratidão. Todas essas coisas, elas produzem o seu cérebro, né? E aí eu tô falando desde hormônios, mas eu tô falando também de sensações decorrentes disso. Elas produzem em você uma confiança maior e uma performance maior. Tenha hábitos de alta performance. Quais são esses hábitos? Explicite as suas metas. Coloque de forma explícita como você vai alcançar essas metas. Crie to-do-lists diários, né? Marque aquilo que você fez. Eu utilizo um planner semanal. Nesse planner, todos os domingos à noite, eu coloco tudo que eu tenho que fazer na semana e seja obcecado pela síndrome do check, né? De verificar e de fazer. Tente ter uma maneira de distribuir as suas ações, não apenas focadas em uma área, né? Pegue os pilares da sua vida, saúde mental, saúde física, alimentação, e tenta garantir que você está pensando em todos eles quando você vai fazer esse planejamento da sua semana. Todos os dias, no fim do dia, faça um check em relação às ações que você está tomando, ao quanto você está conseguindo se planejar bem. Às vezes a gente planeja muita coisa, às vezes a gente planeja pouca coisa, e se desafie a conseguir entregar mais, porque o senso de entrega, o senso de completude é uma coisa muito importante para a gente também. Se permita fazer atividades que não são de geração de produto. Atividades criativas, como desenho, colorir, escovar o dente com a mão que não é a mão que você costuma escovar, fazer caminhos alternativos para trabalhar, todas essas atividades, elas exercitam áreas do seu cérebro que a gente não exercita no mundo corporativo normalmente, que é um mundo muito lógico, um mundo muito racional, um mundo muito matemático, né, na maioria das vezes. Então, toda essa parte de performance mental é muito importante. Você ser dono da sua performance mental é muito importante. E ser dono da sua performance mental também é ser dono das sensações ruins que você sente. Então, muita gente acha que estar num mindset positivo é estar se sentindo bem o tempo inteiro. Isso é mentira. O ser humano não se sente bem o tempo inteiro, a gente se sente mal, a gente se sente triste, a gente sente inveja, a gente sente raiva. Isso é parte da vida. O que a gente precisa fazer é conseguir entender esses sentimentos, dar nome para esses sentimentos, compreender por que a gente está sentindo, sentir o que a gente tem que sentir e andar para frente. Né? Você tentar construir sentimentos válidos, né? Eu estou triste, eu estou com inveja, eu estou com raiva. Esses sentimentos tóxicos, você não tem que não senti-los. Você tem que perceber a causa raiz daqueles sentimentos, você tem que dar nome para aqueles sentimentos e você tem que, de alguma maneira, entender como você vai lidar com esses sentimentos de maneira melhor. E não como você nunca mais vai sentir esses sentimentos, porque eles são parte da natureza humana. E não são só os sentimentos bons que trazem aprendizados. Sentimentos ruins trazem aprendizados. Então, a gente criar válvulas de escape, né? Toda vez que eu tô triste, eu vou comer um doce. Toda vez que eu tô triste, eu vou beber. São válvulas de escape. O maior aprendizado que aquele sentimento está te trazendo, você pode não estar absorvendo, porque você não se permite entender o sentimento. Você não se permite abraçar aquele sentimento e reconhecer que ele é da natureza humana e reconhecer o aprendizado que está por trás dele. Então, sempre que você se sentir muito incomodado com alguém, essa pessoa me dá muita raiva, tenta dar uma sentada e pensar, por que eu me permito sentir raiva daquela pessoa? Quais são as ações que estão me fazendo me sentir dessa forma? E qual que é a minha parte nessas ações? Né? E aí você começa a criar exercícios mentais para lidar com aquilo. Né? Então a próxima vez que eu conviver com essa pessoa, eu vou fazer um exercício de paciência consciente, né? Eu vou ter paciência e eu vou tentar entender o que acontece. Ou, se for uma pessoa que você não tem obrigação de conviver e é uma pessoa tóxica, como eu corto essa pessoa da minha vida? Né? A gente também tem que saber os nossos limites, né? Quais são as pessoas que agregam, quais são as pessoas que não agregam, e conviver com pessoas que a gente admira. Quando a gente tem opção, né? No trabalho nem sempre a gente tem, na família nem sempre a gente tem,
mas na vida a gente tem. Então, fazer escolhas inteligentes das pessoas que estão no seu círculo, né? Trazer pessoas que têm energia, some a sua energia. Trazer pessoas que te fazem ir para frente, confiança, que te fazem se comprometer. Todos os grandes empreendedores, todas as pessoas muito bem-sucedidas não tiveram só sucessos. Elas passaram por diversos insucessos. Não é o quanto você cresce, é o quanto você cai e levanta, você cai e levanta, é o quanto você acredita que o seu propósito é maior do que as quedas eventuais que você vai ter, porque todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo tem insucessos, todo mundo fica triste. O que diferencia é como a gente lida com essas coisas, é como a gente mantém a nossa saúde mental para ter resiliência, para andar para frente, para conseguir gerar valor, para conseguir causar impacto na sociedade, para conseguir não ter vindo aqui a passeio. Tá bom? Eu acho que essa é a pílula que eu gostaria de compartilhar com vocês. Para quem quiser ter mais contato, tanto com todas essas coisas que eu estou dizendo, quanto com conteúdos de inovação, sigam o Inova Simples, que é o nosso perfil no Instagram. É um prazer, a Conquer é uma empresa, é uma escola, família, parceira, que a gente está junto há muito tempo e cujo propósito eu compartilho também. Eu desejo para vocês muita paz nessa quarentena, se respeitem, se permitam, sabe? Sintam o que tiver que sentir, entendam esses sentimentos, aproveitem esse momento de reflexão para, de fato, refletir. Talvez seja de uma quarentena dessa que surge uma super oportunidade de um novo negócio, uma super ideia. Talvez é desse momento que a gente consiga construir um mundo diferente, uma forma diferente de lidar com recursos, de lidar com doenças, de lidar com pessoas, de lidar com economia. Se permita ser leve, né? Não se cobre ao ponto de se estressar, mas se cobre ao ponto de você ter a satisfação de saber que você está dando o seu melhor. Eu acho que é isso, tá bom? Um beijo, muita paz e muita luz para vocês. Tchau.